Toca na pessoa do teu lado, vira para ela e diz assim: não me atrapalhe agora, porque eu preciso receber o que Deus tem para a minha vida. Aleluia. Tema dessa mensagem de hoje: você vai virar para o teu irmão, porque o tema inicialmente se refere à vida dele, ok? Você vai virar para ele e vai dizer: foi Deus quem te escolheu. Vai. Agora o teu irmão vai virar para você e vai dizer: foi Deus quem te escolheu. Vai. Vamos lá. Capítulo de número 1, versículo de número 21. E aí diz assim: é necessário, pois, que dos homens e que nos acompanharam todo o tempo que o Senhor Jesus andou entre nós, começando no batismo de João, até o dia em que dentre nós foi levado às alturas, um deles se torne testemunha conosco da sua ressurreição. Versículo 23, então propuseram dois. Você vai me ajudar aí? José, chamado Barsabás, cognomado Justo, e Matias. Vamos lá mais uma vez. Versículo 23, então propuseram dois. José, chamado Barsabás, cognomado Justo, e Matias. Deixa eu ver aqui como é que está aqui na revista aí corrigida. E apresentaram dois. Olha aqui para o Dada Show. E apresentaram dois. Vamos lá. José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. Deus fala aos nossos corações. Feche os teus olhos. Deus fala aos nossos corações. Toma minha vida nas tuas mãos, Senhor. Usa-me conforme a tua vontade, conforme o teu querer. Fala conosco, Deus. É o que eu quero te pedir no nome de Jesus. E os que creiam que possam dizer amém e amém. Querido e querida do Senhor, eu queria mais uma vez o tema dessa meditação. E o tema da meditação, ele diz: foi Deus quem te escolheu. Eu não sei se você lembra a tua data de aniversário espiritual. Na verdade possuímos duas datas: a data do teu nascimento, do meu nascimento, e a data pelo qual nascemos para Cristo. Eu não sei se você lembra da data do teu batismo. Você lembra da data do teu batismo? Quantos lembram do dia que aceitou Jesus? Levantou a mão para Cristo. Vai, levanta a mãozinha, ajuda o pastor a pregar. Quantos lembram, vamos lá. Quantos lembram de quem te ganhou para Cristo? Vai. Levanta, quem te ganhou para Cristo? Isso aí, olha só que coisa legal. Quantos lembram daqueles que tiveram a experiência do dom, não do batismo? O batismo é quando você aceita Jesus, né? E reconhece Ele como autor e consumador, mas do dom de línguas. Quantos são batizados com o Espírito Santo aqui nesse lugar? Faz assim com a mão. Quantos são? Muitos. Quantos lembram do primeiro dia em que Deus te tomou e você falou em línguas estranhas? Quantos lembram? Muitos. Eu quero te dizer que existem evidências, e essas evidências, elas possuem datas. Essas datas marcam a minha vida, marcam a minha história e marcam a tua história. Mas eu quero te dizer que tudo já estava escrito. Põe aí Salmo de número 46 para mim, Mateus, versículo 7. Vamos lá, Salmo de número 46, versículo 7. Deus me deu aqui: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó. Perdão, Salmo de número 40, versículo 7. Desculpa. Vamos lá. Então disse eu, e aí é Davi dizendo: eis que aqui venho, no rolo do livro que está escrito a meu respeito. Vai, versículo 8: deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus, meu Deus, a tua lei está dentro do meu coração. Versículo 7, mais uma vez, Mateus 7, mais uma vez, leia comigo, igreja. Então disse eu: eis que aqui venho, no rolo que está escrito a meu respeito. Davi, ele compreende que tinha algo escrito a respeito dele, muito antes até mesmo, talvez, do seu nascimento. Ele diz, através desse texto, que
tudo já estava prescrito e que ele só faltava vivenciar aquilo que Deus tinha para a vida dele. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que algumas datas talvez marcaram a tua vida, algumas datas marcaram a tua existência nessa terra, mas eu quero ir mais além do que a pessoa que te escolheu, mais além do que aquele pastor que estava ministrando naquele culto que você foi abençoado, mais além do que tudo isso. Eu quero te dizer que foi Deus quem te escolheu. Você está entendendo? Diga amém, igreja. Não foi o homem, não foi uma circunstância, não foram pessoas que possibilitaram para que essa escolha fosse feita. Não, Deus olhou do alto e sabia o dia certo, o momento certo que você seria escolhido, que você seria chamado para servi-lo em nome do Senhor Jesus. Você entendeu até aí? Por favor, diga amém. Judas morre, se mata, se enforca e acorda onde ele está amarrado numa árvore, se arrebenta e ele se precipita, se dividindo ao meio. Eu quero dizer para você que quando se fala em 12, já era uma prescrição desde o Antigo Testamento, quando o Senhor falou de 12 tribos. Quando se fala em 24 anciãos, o Senhor está fazendo a junção de 12 tribos com 12 apóstolos. Mas com a morte de Judas Iscariote, fica uma deficiência. O que era 12 passa a ser 11. E o apóstolo Pedro então fica numa incumbência. A incumbência de chamar os outros apóstolos e dizerem: olha, vamos aqui para uma reunião. E é interessante que eles estão mais ou menos com 120 pessoas. O texto vai narrar sobre isso. E ele chama e diz o seguinte: olha só, nós precisamos escolher o 12º. E ele então, a gente nesse texto começa a entender um pouco essa escolha. E o interessante, irmãos, é que o versículo de número 21 em Atos, no capítulo de número 1, esse versículo ele começa dizendo: é necessário. É necessário o que, pastor Alexandre? É necessário que se cumpra aquilo que Deus quer. Pode ir, Rosângela, pode chamar. É necessário que se cumpra aquilo que Deus quer, aquilo que Deus determinou. O 12º precisa estar no seu lugar. Nós não podemos ficar descompostos. Nós não podemos ficar com um número evasivo. Nós temos que estar completo, e completo é 12. Repita comigo: 12. E Deus então determina, ou melhor, o apóstolo Pedro faz uma reunião e determina que precisaria escolher um. E esse um que ia precisar ser escolhido tinha que ter algumas qualidades, algumas qualificações para ocupar o lugar. Primeira qualificação deste um: tinha que ter visto o batismo de Cristo com João Batista. Segunda qualificação: ele ia precisar ver a morte e a ressurreição de Cristo. Terceira qualificação: ele ia precisar também ver o Senhor Jesus sendo levado aos céus, a sua ascensão. Então nós vamos ver 3 coisas aí que era necessário para esses homens. Eles tinham que ter visto o batismo de Cristo, caminhando com os discípulos. Eles tinham que ter visto a morte e a ressurreição de Cristo. E eles também precisavam ter visto a sua ascensão, Cristo ter sido levado ao céu. E então, quando eles começaram a perguntar: quem viu? Se levantam os homens para dizer: olha, eu vi o batismo, mas não vi a morte nem a ressurreição. O outro diz: olha, eu vi Cristo sendo elevado, mas não vi o batismo. E se levantam então os homens, e esses homens começam a se questionarem, a se perguntarem, e eles tinham que ser sinceros. E 2 homens então, eles viram e dizem: eu vi tanto o batismo, quanto Jesus morrendo e ressuscitando ao 3º dia, quanto ele sendo elevado aos céus. E de repente, também um segundo homem se levanta, e esse se chama Matias. O primeiro se chama José Barsabás, e o segundo se chama Matias. E Matias também diz: olha, eu vi. Você viu o que, Matias?
Eu vi o batismo, eu estava lá com vocês. Eu vi também o momento em que Cristo morreu na cruz. Eu vi também quando Ele ressuscitou dentre os mortos. E eu vi também Ele sendo elevado aos céus. Eu quero dizer para você que então o apóstolo Pedro, ele diagnostica dois homens qualificados para brigarem por uma só vaga. Repita comigo: dois homens para brigarem por uma só vaga. E essa vaga era a vaga do apostolado. Era a vaga para que um apóstolo fosse posto no lugar de Judas. Eu quero te dizer que a Bíblia vai narrar no versículo de número 23. Olha o que diz o versículo de número 23. O versículo 23 do texto, ele vai dizer: e apresentaram dois, José chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e Matias. O primeiro é José. José tinha como sobrenome Justo. Era o homem pronto para exercer a função. Era o homem preparado para estar naquela posição. José Barsabás era um homem qualificado para exercer a função. Era um homem que, acredito eu, que os discípulos deram um tapinha nas costas, dizendo assim: olha, José, você já venceu essa batalha. Você já venceu essa eleição. Você já venceu tudo isso. José, você é o mais preparado, José. Você é um homem pronto, José. Olha para você. E do outro lado, simplesmente Matias. A Bíblia não fala muito de Matias, irmãos, mas se você estudar, você consegue achar várias coisas referentes a José Barsabás. E Matias, talvez aquele inferiorizado, se sentindo menos, se sentindo pequeno, talvez ouvindo de um dos apóstolos: olha, Matias, nessa briga entre José Barsabás e você, eu acho que você vai ser perdedor, porque esse homem é muito mais preparado que você. Esse homem, ele está pronto para exercer a função do apostolado. Matias, acredito que alguém pode ter vindo para Matias dizendo o seguinte: olha, Matias, desiste logo, rapaz, desiste logo. Mas Matias compreende que não podia desistir, que tinha que permanecer na posição, a posição que Deus havia posto, a posição que Deus havia dado a ele, no mínimo de brigar pela posição. Eu quero te dizer, não tenha medo de brigar por uma posição, lá na tua empresa, na tua vida secular, não tenha medo de brigar por uma posição. Hoje está havendo uma inversão de valores. Pastor, que inversão é essa? A inversão é que parece que o mundo, ele caminhou para a promiscuidade, e aí a prostituição aumentou, e parece que agora as amantes se acham com mais direitos do que a própria esposa. As esposas estão se sentindo menos encurraladas, e as amantes estão se sentindo as melhores. Mas eu quero dizer para você que a esposa diga amém. Assuma o teu papel, assuma a tua posição, porque Deus chamou você como esposa. Não abra mão desse relacionamento, não abra mão desse marido, ainda que tu saiba que ele esteja desabonando as condutas contigo de fidelidade com Deus, mas ainda assim Deus quer essa família unida, essa família junta. Deus não quer essa família separada em hipótese nenhuma. Se você entende, por favor, diga amém. E a gente compreende Matias, aquele pequeno, aquele que a Bíblia refere-se muito pouco dele, ou quase nada, irmãos. Se você procurar a citação falando de Matias, você não vai encontrar. Mas quando você vai ver José Barsabás, não é desse jeito. José Barsabás já leva o sobrenome de Justo. É o cara preparado, é a pessoa pronta. Eu estou enfatizando, estou repetindo, estou sendo redundante, mas é necessário. Era a pessoa pronta para exercer a função.
Mas acredito eu que o apóstolo Paulo de repente olha para José e de repente olha para Matias. Olha, se fosse um só, eu escolheria, e aí eu já colocaria José, Barsabás, mas são dois. Não tem, Senhor, eu não tenho direito de escolha. Acredito mais que o próprio Espírito Santo é quem vira para Pedro e diz, e olha que a descida do Espírito Santo era em sequência a esse fato. O próprio Espírito Santo vira para Pedro e diz: olha, Pedro, vê bem, você não tem o direito de escolha. O direito de escolha, esse direito é meu, não é teu. Você está entendendo? Diga amém, irmãos. E naquele fato, naquele exato momento, a Bíblia diz, no versículo de número 24, irmãos, que o apóstolo Pedro tem que tomar a decisão mais difícil. Mas quando ele olha para ele mesmo, ele diz: Senhor, eu não tenho capacidade para tomar essa decisão. E a Bíblia diz no versículo 24, e orando, a primeira coisa que ele faz é orar. Disseram: Tu, Senhor, que conheces os corações de todos, mostra qual desses dois tem escolhido. Você imagina se antes Deus fala com Pedro, para dizer a Pedro: lá na antiguidade existia um homem chamado Jessé. Ele possuía muitos filhos e o seu primogênito tinha aspecto de rei. Existia um homem chamado Samuel, e um dia eu enviei Samuel até a casa de Jessé, porque de lá sairia um rei. E Samuel achou, Pedro, que o rei que eu estava escolhendo era o primogênito pelo seu aspecto. Eu tive que pará-lo e dizer: olha, Samuel, eu não penso como o homem pensa, eu não vejo como o homem vê. O homem vê o exterior, porém eu sou o Senhor, eu vejo o interior. Eu quero te dizer, irmãos, que talvez hoje a tua história, quem olha para você esteja vendo em ti um despreparo, esteja vendo em ti talvez até uma falta de espiritualidade, esteja vendo em ti até uma falta de conversão. Mas eu quero te dizer que quando Deus olha para a tua vida, não é da mesma maneira, porque o Senhor, Ele consegue olhar o passado, o presente e o futuro. Ele conhece todas as coisas. Então significa dizer que quando Deus tem olhado para a tua vida, Ele está enxergando o futuro, e um futuro glorioso de alguém que foi escolhido por Deus. E a Bíblia diz: e orando, disseram: Tu, Senhor, que conhece o coração de todo, revela-nos qual desses dois tens escolhido. Qual dos dois, Senhor, tu tens escolhido para preencher a vaga neste ministério? Sabe, irmãos, na grande maioria das vezes, há um complexo que ele atinge a muitos crentes. É o complexo de inferioridade. Quantos complexados estão dentro das igrejas e que acabam esquecendo que são filhos de um Deus, filho de um rei, e por esse motivo se tornam príncipes e princesas do Senhor. O Senhor hoje, Ele quer quebrar todo o complexo de inferioridade. O fulano é sempre melhor que você. O Beltrano é sempre mais capacitado que você. E o Senhor quer mostrar que talvez a pessoa certa fosse José Barsabás. E eles ficam se perguntando de que forma iriam preencher essa vaga. E eles decidem lançar a sorte. Essa é a última vez, irmãos, que a sorte foi lançada. Porque a partir daí houve a descida do Espírito Santo. E o Espírito Santo partiu para habitar no ser humano, não necessitando mais de lançar a sorte, porque hoje Ele fala comigo e com você. Mas dentro de nós existem momentos
que nós olhamos e nos sentimos tão pequenos. Eu quero dizer para você que existem pessoas realmente mais capacitadas que você. Eu quero dizer que lá no teu trabalho existem pessoas melhores que você. Que na função que você exerce existem pessoas melhor do que você, ou melhores que você. Pode ser que haja, pode ser que tenha, só que Deus decidiu escolher você em meio a tantos, em meio a tantas pessoas. Eles lançaram a sorte pela última vez registrada nas Escrituras, e Matias foi o escolhido. Hoje Deus está falando comigo e contigo, dizendo que a tua escolha não foi simplesmente o fato de não ter um outro, porque Deus podia ter colocado uma outra pessoa no teu lugar. A tua escolha foi uma questão de decisão do céu. Deus olhou do céu e disse assim: fui eu quem a escolhi. E quando o homem tenta impedir, o Senhor vira para esse homem, como fez com Jó quando tentou contender com o Senhor. E lá no capítulo 38 de Jó, o Senhor pergunta para Jó, e Jó contém, e o Senhor pergunta: Jó, cinge pois os lombos, pois eu te perguntarei e tu me responderás, se é que o podes. E o Senhor começa a dizer: aonde estava tu, Jó, quando eu formei os luminares? Aonde estava tu, Jó, quando eu firmei a terra e sobre ela não botei estacas? Aonde estava tu? E quando Jó responde ao Senhor, ele diz: Senhor, que te responderia eu? Sou indigno, ponho a mão na boca. Sabe quantas vezes, irmãos, nós vamos tomar decisões, e aí estou falando agora como líder dessa igreja, líder desse ministério, líder não só dessa, mas das outras 6 igrejas, que a gente vai tomar decisões, e a gente vai para o joelho, vai orar, e o Senhor vira e diz assim: não é dessa forma, não é desse jeito, não é dessa forma, é do jeito que eu quero. E do jeito que eu quero, na maioria das vezes, vai na contramão daquilo que eu quero, irmãos. E ainda que eu queira atrapalhar ou impedir o agir de Deus na tua vida, o Senhor vai muito mais além. Sabe por quê? Porque Ele habita num alto e sublime trono, os seus pés habitam sobre a terra. Eu quero te dizer que não há homem quem possa impedir o agir de Deus na tua vida. Se é um chamado ministerial na tua vida, e ainda que eu como pastor nesse lugar queira atravancar, o Espírito Santo é mais forte que eu, o Deus que eu sirvo é mais forte que eu, e se eu não me curvar, Ele me faz deitar e coloca um outro no meu lugar. Mas o mais importante é que o chamado se cumpra na tua vida. Todo chamado de Deus, ele vai se cumprir na tua vida. Não há homens que possam impedir esse chamado, não há homens que possam atrapalhar esse chamado. Esse chamado vem de Deus, esse chamado vem do alto, esse chamado vem do Espírito Santo de Deus. Foi Deus quem te escolheu. Nós temos uma missionária hoje nos visitando, está lá atrás com a nossa querida Paula. Eu recebi aqui a carta. O mais breve possível ela vai estar aqui ministrando também na igreja, em nome de Jesus. Muito prazer, minha irmã.
Eu quero falar com os Matias nesse lugar, irmãos. Sabe por quê? José Barsabás ganhou um monte de tapinha no ombro. Sabe o que os tapias diziam? Sabe o que os tapias dizem nos dias atuais? Rapaz, você é o cara, você é o mais preparado, você é a pessoa que tem que ocupar aquela posição, porque você é justo, cara. E acredito que de um outro lado existia um homem também tomando tapinha nas costas, dizendo: rapaz, não fica triste não, você perdeu, não tem como você ganhar essa, cara. O cara é muito melhor que você. Mas Deus, que ainda não havia sido manifesto, pergunta assim: pastor, vamos com mais fé, pastor? Por que Deus ainda não havia se manifestado? Você sabe por quê? Eu vou te dizer por quê na palavra, para que tu entenda. O versículo de número 24, Deus não havia se manifestado, sabe por quê? Porque ninguém havia ainda perguntado a sua opinião. Labachuriando ali, ninguém havia perguntado: Senhor, o que o Senhor acha disto? A única coisa que Deus estava atento era em dizer o seguinte: vocês não vão tomar decisão nenhuma, porque essa obra é minha. Mas o Senhor estava aguardando até que todos oraram. Eram aproximadamente 120 pessoas, e essas pessoas, elas oraram, e essas pessoas que estavam orando numa só fé, num só propósito, dizendo: Senhor, que conhece os corações de todos, mostra-nos qual dos dois, Senhor. Aí Deus do alto olhou e disse: agora eu vou escolher. De um lado, José Barsabás, o justo, o preparado, o pronto. Do outro lado, o Matias. Eu quero te dizer que às vezes no teu coração há sentimentos que rondam o teu coração, dizendo assim: você não vai ganhar. Eu quero dizer para você que existem momentos na minha vida e na tua que a fé está tão lá embaixo, a esperança já nem existe mais, que você próprio já não acredita mais em nada. Mas eu quero te dizer que existe um Deus que acredita em você. Olha nos olhos de quem está ao teu lado, diga para essa pessoa: existe um Deus que acredita em você. Existe um Deus que te chamou. Vai das trevas para a maravilhosa luz. Você está entendendo? Sabe o que Deus está falando agora comigo e contigo, para a gente encerrar essa mensagem? Sabe o que Deus está falando? Fica quietinho. Não precisa abrir a tua boca. Matias, nesse lugar, homens e mulheres, eles vão ter que reconhecer que quem te escolheu foi Deus. Eles vão ter que dizer uns aos outros: rapaz, eu achei que ia ser escolhido José de Barsabás, mas foi escolhido Matias. Talvez Matias esteja vivendo o que você está vivendo aí, o que você está passando aí, o que você está sentindo aí. Achando que não vai acontecer contigo. Não vai dar certo na tua vida. Que o ministério nunca vai se cumprir. Mas eu quero que você vire para essa pessoa do teu lado e diga para ela:
hoje é o teu dia. Se nós formos, irmãos, ao Salmo de número 118, versículos de número 24, para a gente encerrar. Esse salmo ele vai dizer, olha o que diz o salmo, olha o que diz o salmista, olha o que ele vai dizer: este é o dia, vamos lá, este é o dia, regozijemo-nos e alegramos nele. Vira para a pessoa do teu lado e diga: hoje é o teu dia. Diga para a pessoa: se regozije no Senhor. Vai para a pessoa do teu lado. Diga para ele ou para ela: se alegre no Senhor. Pastor, o Salmo 118, versículo 24 vai dizer: este é o dia que o Senhor fez. E aí fica uma pergunta para mim e para você: para quem? Para a tua vida. Então você vai dizer: hoje é o meu dia. Hoje é o meu dia, hoje é o meu dia. Você sabe que o Espírito Santo quer de mim, de você, que você aprenda a viver esse dia como se fosse o último. Hoje a média, queridão, de vida é de 70 anos chegando aos 80 da raça humana. É uma média de vida comprovada hoje. Eu quero dizer para você que ainda que a média seja de 70, 80 anos, ainda existem pessoas que morrem antes disso, entende? Diga amém. Vamos entender que Deus resolveu levar alguém aos 50 anos. Meu pai morreu aos 37 anos. Vamos dizer, mas vamos arredondar para 50 anos. Poderia viver até os 80, diga amém. E aí dá uma ira inicialmente. Você pensa: poxa, mas Deus podia ter dado outros 30. Repita comigo: poxa. Mas faz cara de tristeza aí: poxa, Deus podia ter dado outros 30. Não é essa a matemática, irmãos? Sim ou não? A matemática, aí você vai dizer assim: Deus tirou 30. Repita comigo: Deus tirou 30 anos. Que nada, irmãos. Na verdade, Deus deu 50. Fala assim: Deus deu 50. Ele não tem obrigação de me dar nada. Ele não tem obrigação de te dar nada. Ele não tem obrigação de fazer nada por mim, nem por você. Pergunta: pastor, por que é que Ele faz? Porque Ele te ama. Vira para a pessoa do teu lado, diga para ela: porque Ele te ama. Por isso é que Ele te dá longevidade. Por isso é que Ele te dá vigor. Por isso é que Ele diz para você: aproveita o dia de hoje, porque hoje é o teu dia, queridão. Está terminando 2014. Estamos, dê-me toda a tua atenção, está chovendo só um pouquinho. Está terminando 2014, se você está entendendo, diga amém. Daqui a pouco vai se iniciar um novo ano, se você entende, diga amém. Se você me perguntar assim: pastor, o que Deus está falando comigo? Deus está falando comigo, contigo o seguinte: se Ele quiser me dar. Já ouviu a história de um pastor que estava no púlpito pregando a palavra, irmãos, e na finalização da sua mensagem ele caiu para trás e morreu. Eu quero dizer para você, irmãos, que até para terminar essa mensagem eu tenho que entender que é Deus que me dá condições. Se você entende isso, diga amém. Significa que o dia de hoje tem que ser vivido com expectativas. Significa que o dia de amanhã eu não sei se vai vir. Eu é que preciso pedir: Senhor, me dá o dia de amanhã. Repita comigo, irmãos, repita comigo: Senhor, me dá o dia de amanhã. Mas eu quero ir além com você nesse lugar. 2015 está chegando, se você entende, diga amém. E
2015 você tem que fazer, então ser aquilo que tu nunca foi, ou fazer aquilo que tu nunca fez. Então você vai precisar dizer isso em nome de Jesus. Você vai precisar dizer para Deus: Senhor, vai, Senhor, se tu me der condições de estar vivo em 2015, eu vou, através da minha vida, estremecer o inferno em Cristo Jesus. Diga para Deus: me dá mais um ano, Senhor. A Bíblia diz que Deus faz infinitamente mais de tudo quanto eu penso e desejo. Mas quando eu reconheço que se houver mais um ano, mais 2, mais 50, mais 30, mais 80, é porque Ele quis. Diga assim: se Deus multiplicar os dias da minha vida, foi porque Ele quis. Porque o que Ele garante nesse texto, e aí volta lá para o Salmo 118, Mateus, para mim, em nome de Jesus, o que Ele diz é o seguinte: este é o dia que o Senhor fez, regozijemos e nos alegramos nele. Então significa o seguinte: eu tenho que me alegrar hoje. Diga para a pessoa do teu lado: é hoje. Se alegre em Deus hoje. O amanhã pode ser que não venha, pode ser que tu durma e não acorde. Eu não estou profetizando morte nesse lugar, eu estou profetizando vidas que reconhecem que o Senhor é Deus. Você está entendendo? Diga amém. O Ayrton viveu isso esses dias, na perda do seu papai. O pai foi de férias para a casa deles no sul. Chegou lá, passou dias maravilhosos. E no dia seguinte, quando foram lá para acordar o pai que havia dormido muito tarde à noite, e foram lá para acordar o pai, para arrumar a mala, para poder voltar para o Rio de Janeiro, depois do pai em dias felizes, em dias alegres, e quando foram lá para acordá-lo, ele já não estava mais vivo. Eu quero te dizer, irmãos, que assim acontece na minha vida e na tua. Então eu tenho que aprender a valorizar o dia de hoje, eu tenho que amar esse Deus, eu tenho que dizer: Senhor, me dá mais um dia, Senhor, me dá mais outro, 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 Senhor, me dá mais outro. E eu tenho que aprender a valorizar todos os dias que Deus me der. Ministério de louvor. Os trabalhadores permaneçam sentados por enquanto. Um dia Deus virou para Ezequias e disse: arruma a tua casa, porque tu certamente morrerás e não viverás. E a Bíblia diz que Ezequias chora muitíssimo, e o Senhor então dá a ele outros 15 anos. Deus quer multiplicar, irmãos, esse lugar, mas Ele quer ser reconhecido por mim e por você como dono da vida. Aquele que dá vida é o Senhor Jesus. Você entende? Diga amém. Mas aquele que permite a morte também é esse Deus. Aquele que exalta é aquele que abate. Na sua mão está todo o poder. Nem para tirar a vida Satanás pode. Para antes dele tirar, ele tem que pedir permissão. Se ele não tiver permissão, ele não pode tocar. Então eu quero dizer, em nome de Jesus, que o que Deus está falando comigo e contigo é uma total dependência dEle. É que nós possamos dizer: meu Deus, Senhor, Deus da eternidade, Pai da glória, a minha vida está nas tuas mãos, a minha família está nas tuas mãos. Senhor, eu espero que esse não seja o tempo de o Senhor me levar, mas meu Deus, se for, prepara todas as coisas. Mas eu não estou falando de morte aqui, não estou dizendo que Deus vai levar ninguém, querido. Eu estou falando aqui sobre uma dependência em vida, porque depois de morrer não adianta querer depender, porque o que desce à sepultura não tem como mais glorificar o Senhor. O Senhor, Ele está virando para mim e está dizendo: a cada dia que Ele me dá e te dá, são bônus. Você está entendendo? Se Deus me der mais um dia, é bônus. Se Deus me der mais outro, é bônus. Se Deus me der mais outro, é bônus. Se Deus me der mais outro, é bônus. Tudo que Deus faz é bom, irmãos.
coloque de pé no teu lugar em nome de Jesus. Tudo que Ele faz é bom. Dá mais uma olhada aí para a pessoa que está do teu lado e diga para ela: foi Deus quem escolheu você. Vai, 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 vai. Satanás tentou impedir esse agir, não teve jeito. Deus já havia decretado a sua escolha. É Ele que eu quero. Você entende? Você entende? Deus falando do alto assim: é o Alexandre que eu quero, é Ele que eu quero. Deus falando do alto, falando o teu nome. Vamos lá, eu vou falar meu nome e você vai falar o teu, ok? Ok, é Ele, o Alexandre, ok? É Ele, o Alexandre, é Ele, é ela que eu quero, é Ele que eu quero. Eu não abro mão de você, querida. Te encontrar, te chamar para ser meu Pai. Eu quero ser